Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Júlio e este é mais um vídeo do canal Leia Mais com Júlio. No vídeo de hoje vamos conversar sobre O Elogio da Madrasta, de Mário Vargas Llosa. Eu já li vários livros de Mário Vargas Llosa. O Tia Júlio Escrevinhador, Pantaleão Visitadoras, A Festa do Bode, Conversa no Catedral. E quando estava pesquisando livros novos para ler, cheguei em Mário Vargas Llosa e me chamou a atenção o que dizia na capa, na contracapa deste livro. Elogio da Madrasta é uma incursão bem-humorada e sutil de Vargas Llosa na literatura erótica. É um livro surpreendente de um dos mais importantes escritores da atualidade. Eu, em todos os livros de Vargas Llosa que eu já havia lido, nunca vi nenhuma conotação erótica. E me chamou a atenção e comprei esse livro e fui ler e achei maravilhoso e estou aqui para compartilhar com vocês as impressões que eu tive desse livro. Nós encontramos aqui três personagens. Dom Rigoberto. O Dom Rigoberto era um homem bem posto na vida, um empresário de um excelente poder aquisitivo, morava numa bela casa e havia viuvado há bem pouco tempo e arrumou como companheira a Lucrécia, uma mulher perto de completar 40 anos, maravilhosa, segundo a descrição do autor, uma mulher assim segura de si, com a autoestima muito elevada, sexualmente liberada, aquela mulher que está chegando na fase dos 40 anos, que como se diz, na idade da loba. A Lucrécia, em vez de loba, na verdade, ela era uma leoa. E era uma mulher que, apesar das propostas do seu amado, do Dom Rigoberto, ela não queria casar porque ele tinha um filho, oriundo desse primeiro casamento, o Alfonso. E ela achava que casar e criar filhos dos outros era a receita certa para o insucesso. E ela tinha muito medo disso, não queria. Mas o Dom Rigoberto, apaixonado que estava, insistiu e acabou convencendo ela de que o menino não ia ser nenhum empecilho para a felicidade deles. E eles casam. Bom, o livro começa, então, a nossa história começa na festa de aniversário de 40 anos da dona Lucrécia. E quando ela terminada a festa, os convidados já haviam saído, ela vai para o quarto para se retirar, toma seu banho, troca de roupa, e quando chega no seu travesseiro, ela encontra um bilhete escrito à mão com uma caligrafia infantil. E essa cartinha dizia o seguinte: Feliz aniversário, madrasta. Não tenho dinheiro para lhe dar nada, mas vou estudar muito, tirar o primeiro lugar, e isso vai ser o seu presente. Você é a melhor e a mais bonita de todas e eu sonho toda noite com você. Feliz aniversário outra vez, Alfonso. Ela ficou emocionada com essa cartinha e resolveu então ir até o quarto do menino para agradecê-lo, né? Dessa cartinha que foi uma surpresa para ela. E ela vai pelo corredor até o quarto do menino e esqueceu de pôr o hobby por cima da camisola, semi-transparente, enfim, esvoaçante, sensual, porque o casal se entregava a luxúrias, eram bastante liberais no que diz respeito a sexo. Ela bate na porta, entra no quarto do menino e agradece a cartinha maravilhosa que ele tinha dado para ela. E ao abraçá-lo, o menino abraça ela também abraça o menino e ela começa a sentir algo diferente. Ela começa a beijar o menino de uma forma não tão, digamos assim, de mãe para filho, e ela sente que ela está diferente e ela pega e beija ele mais uma vez e sai do quarto, vai embora, volta aos seus aposentos. Voltando ao quarto do seu marido, subindo a escada, indo pelo corredor, ela tem uma reflexão. Na intimidade cúmplice da escada, enquanto voltava para o quarto, Dona Lucrécia sentiu que estava ardendo dos pés à cabeça. Mas não é febre, pensou, aturdida.
Será possível que a carícia inconsciente de um menino a tivesse deixado assim? Você está ficando depravada, mulher. Seria o primeiro sintoma de envelhecimento? Porque a verdade é que estava encharcada e com as pernas molhadas. Aí ela entra no quarto do marido e ela disse, ele perguntou, onde é que você estava? E ela disse, eu fui me despedir, fui agradecer a cartinha ao Alfonsito. E ele disse, e aí o Dom Rigoberto disse o seguinte, mas você foi vestida assim? Olha que o menino vai ter hoje o seu primeiro sonho erótico. E ela disse, deixa disso, deixa de ser bobo. Na manhã seguinte, ao acordar, o Dom Rigoberto já tinha ido para o trabalho, a dona Lucrécia ficou se espreguiçando na cama, gostosamente, calma, não tinha hora para levantar. A empregada bate no quarto, vai levar o seu café, serve o café. Enquanto ela está tomando o café, a empregada diz para ela, eu preciso falar uma coisa para a senhora. E a empregada mostrou um certo receio de falar o que queria falar. Não sei se falo, eu deixo para depois. Não, agora você me disse que quer falar, você vai falar alguma coisa. Aí a empregada, sussurrando, falou, é que enquanto a senhora vai tomar banho todos os dias, o Alfonsito sobe no telhado e fica lhe espiando lá pela claraboia. E eu já falei com ele, pedi para ele não fazer isso, porque é feio, porque é perigoso ele cair lá de cima do telhado, pedi para ele que ele me prometesse de não fazer mais isso. Ele disse que não ia prometer, porque era coisa que ele não podia fazer, ele precisava fazer aquilo, ele tinha que espiar a madrasta no banho. Então ele disse que não ia prometer o que não podia fazer e que ia continuar fazendo, e que ai dela que se delatasse ele, porque ele falaria com o pai e a empregada seria demitida. Então estou avisando para a senhora que isso acontece e eu não sei o que vou fazer. A dona Lucrécia ficou pensativa, mas não disse nada, só achou graça, se sentiu até envaidecida. Bem, terminado o café, ela foi tomar banho. Aí colocou espuma na banheira, entrou para a banheira, se despiu, entrou para a banheira, tomando o seu banho normalmente, como fazia num ritual todos os dias. A empregada bateu a porta do banheiro, obteve a permissão para entrar, para levar as toalhas, tudo, e cochichou no ouvido da sua senhora, que estava deitada na banheira, dizendo para a senhora, o Alfonsito está lá em cima espiando, não olhe para lá agora. Aí a dona Lucrécia se debateu com duas possibilidades, não falar nada ou ralhar, ou depois repreender o menino. E a atitude que ela teve, surpreendentemente, foi, ela passou a se demorar mais tempo naquele banho, ela saiu da banheira, levantou uma perna, começou um teatro se exibindo, demorou mais tempo se secando, muito mais tempo do que o normal, passando óleos, cremes, penteando-se, tudo isso antes de se vestir, fazendo um teatro para que o menino realmente visse o que estava acontecendo. Ela se veste, sai do banheiro, volta para o seu quarto e fica refletindo o que fazer. Se ela, por exemplo, pega e conta ao Dom Rigoberto que o menino a está espionando, voltaria aquele inferno que era o casamento não dar certo por causa do enteado. Mas ela, ao mesmo tempo, o outro lado dela, outra personalidade, digamos assim, está curtindo muito aquela, se sentindo lisonjeada pelo aquele interesse do menino. E aí ela diz o seguinte, o que está havendo, mulher? Não se reconhecia. Seriam os 40 anos? Ou o efeito daquelas fantasias e extravagâncias noturnas do seu marido? Não. A culpa era toda do Alfonsito. Esse menino está me corrompendo, pensou desconcertada. As fantasias a que ela se refere eram as fantasias dela com o marido. Eles tinham uma coleção de pinturas eróticas que todas as noites eles folheavam livros e livros, páginas e páginas de quadros, de pinturas com teor erótico para tornar mais excitantes os seus momentos depois noturnos, né, durante as suas relações. A atitude que ela tomou em relação
ao menino foi ignorá-lo. Não tomou café junto com ele, não cumprimentava, ignorava quando ele falava, se tornou distante, e assim ela foi vendo para ver se ele desistia daquela ideia. Mas isso, ao contrário de desestimular o menino, só tornou aquela obsessão maior ainda. Passados alguns dias, a empregada corre até onde estava a dona Lucrécia, e desesperada, diz: Dona Lucrécia, o Alfonsito vai se matar. Diz que vai se matar. Correram até o quarto dele, a porta estava trancada, bateram na porta. Alfonsito, abre, Alfonsito, é a madrasta. O Alfonsito, para a madrasta, abriu a porta. E ele estava sentado na escrivania escrevendo uma carta de despedida, porque ele ia se matar. Mas por que você vai fazer isso? E ele disse que ela não aguentava mais aquela indiferença, que ela não amava mais ele, enfim. E aí ela pediu para a empregada se retirar, deixe-nos a sós. Ela abraçou o Alfonsito, abraçou mais delicadamente, mais intimamente do que das vezes anteriores. As suas bocas se encontraram, as suas mãos tatearam-se, começaram a abraçar-se, a porta estava fechada mesmo, enfim, aconteceu. E a dona Lucrécia despertou daquele sonho, a voz do marido a chamava. E ela atendeu, saiu, e ela disse para o menino: recompõe-se, te ajeita tudo, e saiu do quarto do Alfonsito. O autor nos descreve da seguinte forma essa saída dela do quarto do menino. Ela saiu do quarto, um pouco tonta e quase aos tropeções, atravessou a saleta que dava para o jardim. Foi se trancar no banheiro de visitas. Estava desfalecendo como se houvesse corrido. Olhando-se no espelho, teve um ataque de riso histérico que sufocou, tapando a boca. Insensata, louca, se insultou enquanto molhava a cara com água fria. Depois, foi sentar-se no bidê e abriu o esguicho por um bom tempo. Fez um asseio minucioso, recompôs suas roupas e suas feições e permaneceu ali até sentir-se totalmente serena outra vez, dona de seu rosto e dos seus gestos. Quando foi falar com o marido, estava fresca, risonha, como se nada de anormal houvesse acontecido. E a partir daí, então, o Alfonsito, o enteado e sua madrasta tornam-se amantes. O Dom Rigoberto trabalhava, viajava, e nesse tempo os dois amantes ficavam juntos. Eles conversavam, ela perguntava para ele como é que estava a escola, ele dizia que estava indo, que estava bem, que esperava ainda tirar o primeiro lugar, que o pai havia prometido para ele dar para ele uma motocicleta caso ele fosse aprovado, e ela garantiu para ele, para o menino, que iria interceder quanto em relação a isso. Pode ficar tranquilo que a moto já está garantida, eu vou falar com o Rigoberto. E assim passavam os dias e tudo voltava ao normal quando o seu Dom Rigoberto estava em casa. O que não fica claro no livro é a idade do menino. Tem momentos em que descreve assim, quase como uma criança, um querubim, cabelos encaracolados, a pele alva. Em outros momentos dá a entender pelas atitudes desse menino que ele era já um adolescente. Tanto é que ele já ia ganhar uma motocicleta, já tinha idade para pilotar. Então não fica bem claro essa situação. O Dom Rigoberto e a dona Lucrécia, eles eram amantes assim, vorazes. Então, depois da primeira vez que a Lucrécia se relaciona com o seu enteado, naquele mesmo dia, naquela noite, quando foi para a cama com o seu marido, eles tinham um ritual, uma fantasia, onde eles desligavam a luz e quando se abraçavam, ele perguntava para ela: você quer saber quem eu sou? Como se eles estivessem se conhecendo pela primeira vez. E ele tem um texto bem interessante que mostra o sentimento de culpa dela, onde ele diz o seguinte: mas depois dos embates iniciais na escuridão, quando, fiel à liturgia noturna, Dom Rigoberto murmurou esperançado: não me pergunta quem eu sou? Houve uma pausa atônita,
Desta vez ouviu uma resposta que transgredia ao pacto tácito. Não. Pergunte-me você, Rigoberto, quem eu sou. Vai ser melhor. Daí chega uma hora, sempre chega a hora. Dom Rigoberto estava em casa, a dona Lucrécia havia saído para fazer compras e o Dom Rigoberto estava na sala folheando os livros de pinturas eróticas, tomando seu uísque bem descansado, quando Alfonsito chega na sala junto com o pai. O pai esconde, fecha aqueles livros, coloca numa estante onde tinha uma chave, o menino não vê. E aí pergunta para o filho, senta aqui com o pai, quer tomar uma Coca-Cola, quer alguma coisa? Ele disse, não, não quero. Aí ele perguntou, como é que vai a escola? Me conta da escola, como é que tá? O menino começou a contar da escola, tá tudo bem, aquela coisa toda, né? E assim, a propósito, a motocicleta, semana que vem nós vamos comprar, independente do teu resultado na escola, que eu sei que vai ser bom. Agradeça isso à sua madrasta, ela que me convenceu a lhe dar a motocicleta antecipadamente. E vai, conversa daqui, conversa ali, o menino pergunta, papai, o que é orgasmo? O Dom Rigoberto quase derrubou o copo de uísque e disse, bem, orgasmo tem algo a ver com o prazer, tanto de seres humanos quanto de animais. Mas isso você vai aprender na aula de biologia, daqui a pouco você vai aprender. Mas tomou outro gole de uísque e aí arriscou a pergunta. Onde é que você aprendeu essa palavra? Quem é que viu? Ele disse, foi a madrasta que me disse. Como assim? Mas ele ficou pensando, mas como que a Lucrécia vai falar isso com o menino? Mas como é que ela falou? Eu acho que não, acho que você se enganou. Ele disse, não, foi ela sim. Foi ela. Ela me disse assim, hoje tive um orgasmo gostosíssimo. Bom, o Dom Rigoberto empalideceu, serviu mais outro uísque, não sabia mais o que fazer, como é que eles começaram a conversar dessa forma. E ele disse assim, bom, mas deixa para lá, depois a gente pensa aí, depois eu falo com a Lucrécia e penso isso, no pensamento, que fazer, como é que aconteceu isso. E aí ele pergunta, você não tem, é melhor, para encerrar aquela conversa, você não tem trabalho da escola para fazer? Ele disse, tinha, mas eu já fiz, era uma redação. Ah, uma redação, eu posso ver? Ele disse, pode. E ele foi lá no seu quarto, pegou um caderno com a redação e disse o seguinte, o título da redação era O Elogio da Madrasta. E o Dom Rigoberto começou a ler e naquela redação o Alfonsito, descrevia tudo o que ele fazia com a sua madrasta nas tardes em que o Dom Rigoberto trabalhava para manter o padrão, para sustentar a casa, sustentar a família. Ele ficou enlouquecido. O elogio da madrasta, a gente supõe que seja da madrasta elogiando ele pela performance, pelo seu desempenho sexual. Acredito, deixa insinuado no livro. O Dom Rigoberto não sabe o que fazer, ele quase desfalece lendo tudo aquilo. E ele pergunta, mas de onde é que você inventou tudo isso? Ele disse, eu não inventei. É assim mesmo que acontece. E aí nisso, quando ele não sabe que atitude tomar, ele ouve o barulho da chave na porta, a dona Lucrécia chega das compras, cheia de sacolas, e de longe abana para os dois. Olá, cavalheiro e cavalheirinho. E atira beijos para os dois. E aí? Você quer saber o final dessa história? Ficou curioso, né? Então, a minha recomendação, O Elogio da Madrasta, Mário Vargas Llosa. Ou então, se você não leu o livro, pergunta para mim aí nos comentários. Foi para mim uma grata surpresa. Eu fiquei assim bem curioso quando li na contracapa do livro que era uma tentativa de uma incursão erótica de Mário Vargas Llosa. Adquiri o livro e eu garanto para vocês, ele realmente é uma história muito bem contada,
sem apelação nenhuma, sem palavras chulas, obscenas, é descrito com muita sensualidade. Eu recomendo, vale a pena ler, tá? Se você gostou do livro, do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.